Nesta semana eu venho, por ser uma semana que se inicia o dia em que se comemora o dia de finados, venho nesta época falar sobre um pouco sobre este assunto que atinge tantas pessoas, que é o finados. O desenlace das pessoas, o sentimento de perda. Nesta semana eu falarei sobre este assunto que as pessoas não aceitam, que é o desencarne daqueles que nos são caros, em nossa vida, que fazem parte do nosso caminho, que parte daqui. Muitos não aceitam, a maioria dos seres humanos não aceita a perda daquele ente querido que foi. Muitos não aceitam que nunca mais verão aqui neste plano espiritual. Muitos não aceitam que esse ente querido fez a passagem para o outro lado do véu da vida. O véu da vida é somente uma passagem. Ali é aqui e aqui é ali, então é tudo perto. Só que o corpo se transforma no espírito e perdemos o corpo físico, mas o espírito continuará em outro tempo, outro plano espiritual, buscando o seu aprimoramento, a sua luta para a evolução do seu espírito. Então, não devemos nos lastimar tanto se o outro foi, se alguém partiu. O sentimento de perda fica em nossa alma, mas devemos saber que todos faremos esta passagem. Tudo no seu tempo, na sua hora. Os espíritos partem, os espíritos vêm. Eles reencarnam, eles têm a sua obrigação, a sua missão espiritual aqui. Não devemos ser egoístas e não aceitar. Mas é o único meio que nós temos é aceitar o condicionamento da separação física, porque a espiritual continua aqui. Quando tivermos o conhecimento do outro lado e concluirmos um estágio mais evolutivo neste plano, conseguiremos ultrapassar este tempo e aceitar as condições da vida, condições de espíritos, condições de pessoas que perdem. Cada segundo perde-se pessoas, cada segundo vão pessoas e vêm pessoas, seres e espíritos. Cada instante está ressurgindo, está vindo, está partindo. Nós mesmos, quantas vezes partimos, voltamos, resgatamos, retornamos à nossa morada. Neste dia que começa a época de finados, o fim que falam aqui, finados, fim, os espíritos das almas que estão por aí, às vezes nos lares aí, ou estão vagando ou estão perdidas. Então devemos ter misericórdia, perdoar aqueles que foram. Muitos somente querem o seu perdão, a sua palavra de carinho,
Muitos querem um sentimento que foi perdido no passado. Muitos somente estão aqui para mostrar que ainda eles estão aqui. Os espíritos fazem parte da nossa vida. Então devemos caminhar vendo que não estamos sós. Que o corpo ficou aqui, mas o espírito foi para outro estágio de vida. Outro estágio evolutivo. Outro estágio, outro tempo, mas continuará caminhando, reencontrando aqueles que ficaram. Somos egoístas às vezes por não deixarmos os outros partir, mas devemos deixar que partam em paz. Todos um dia partiremos para outro tempo, então vamos nos melhorar, nos preparar para que esta passagem seja feita da melhor forma possível. Deixo um pensamento de que somos somente passagem espiritual aqui, nesses dias. Não devemos sofrer por antecipação ou não aceitar o deslocamento do corpo, do espírito. Tudo tem um propósito. Tudo tem um motivo, a morte, o desencarne, o desenlace. Não devemos ser egoístas, vamos aceitar tudo. Nesses dias vindouros que virão, que as pessoas ficarão deprimidas por carência do outro, por não estar junto neste momento em que não poderão ver os corpos físicos, mas os espíritos estarão juntos. Então aceitemos as condições da vida. Aceitemos aquilo que não conseguimos fazer às vezes. Muitos pensam que não conseguiram fazer tudo, mas saiba que hoje ainda pode fazer com pensamentos positivos, jogando energia positiva para quem já foi. Saiba que fez tudo que pôde por quem estava aqui. Fez tudo e hoje pode se sentir feliz porque está aqui ainda, mas continua em corpo físico. E os espíritos estão esperando um abraço de amor, carinho. Se não abraçamos fisicamente, abraçamos espiritualmente, em pensamentos. Se não abraçamos os irmãos que já foram, a sua mãe e seu pai, aqueles que foram caros para tu, estão junto contigo. Jamais abandonam os afins, nunca abandonam os espíritos afins. A passagem é feita. O tempo previsto chega. A conclusão dos dias vem para mostrar que somente somos evolução, espíritos evoluindo. Não devemos ter o sentimento negativo, sempre pensando negativo, ou sofrer por quem já foi. Neste dia eu deixo o meu pensamento de positividade para tu que tenha paz. Saiba que tu também irá um dia, tu fará a passagem para o outro lado, outro véu da vida, aonde encontrará aqueles que te esperam, encontrará a alma afim sua ou sua alma gêmea.
em outro tempo encontrará aquele que deixou, ou aquela que foi antes de tu. Espíritos que se amam jamais ficarão longe um do outro. Sempre estarão juntos, mãe, pai, filho, filha, irmão, amigo, seja quem for, estará junto. As almas sempre se reencontrarão para conduzir para um caminho de luz. A luz está dentro de nós, está em nossa alma e nosso espírito. Oxalá está conosco, os nossos mentores espirituais estão conosco. Vamos conduzir este tempo para um recomeço. Vamos aceitar que os outros que foram antes de nós. Não podemos ficar nos lastimando muito por quem já foi, porque cumpriram sua missão aqui. Se eu ficar muito tempo com pensamentos negativos para com o outro que já foi, farei com que seu espírito venha e fique obsediado ou sofrendo por pensamentos que eu tenho de negativismo para com os espíritos. Muitas casas estão habitadas por espíritos porque as pessoas atraem com pensamentos de lástima e de choro. Não devemos chorar tanto por quem já foi para não atrair os espíritos, as almas. Eles sofrem com os nossos pensamentos negativos, pensamentos de depressão e de angústia. Não devemos chamar ou evocar os espíritos que não sabemos quem são, ou ficar pedindo que venham para conversar conosco, aqueles amigos, parentes que estão junto, que já foram. Vamos ter discernimento para fazer isto, para que não vamos cair em precipitações e saber coisas que não sabemos, que não temos conhecimento. Somente fazemos isso com o discernimento, o equilíbrio necessário para estes assuntos no mundo dos seres vivos aqui da Terra. Não é aconselhável fazer este tipo de assunto para evocar os mortos. Cada um entra em comunicação quando necessita, quando precisa se comunicar com quem aqui está. Tudo em seu tempo, em seu estágio evolutivo. Quando uns desencarnam, não sabem como era seu pensamento e a sua doutrina. Então devemos saber o que estamos fazendo, aonde for. Finados, não é o fim, é o começo, é o renascimento. Renascemos para o mundo dos espíritos, do plano superior, do plano dos espíritos. Somente transformamos nosso espiritual. Nesse dia que se virá, é o finados, vamos concluir com paciência a nossa estadia aqui. Vamos pedir ao Oxalá paz, aos mestres paz e equilíbrio, aos mentores, aos guias, às entidades paz e calma para aceitar o novo em nossa vida. Que Arcanjo Miguel nos abençoe com a sua força de paz. Que Santa Sara, Mãe Sara, nos ajude com o discernimento, equilíbrio para aceitar o desenlace. Bom dia, paz e luz. Assim seja.